Gostava de aproveitar a oportunidade para explicar um bocado qual é que foi a ideia deste projeto e porquê escrever um livro sobre a história dos elétricos, porque, apesar de tudo, já muita gente o fez. O que é que este livro tem de diferente daquilo que foi feito? E como a Elisa disse, e acho que toda a gente me conhece sabe, a paixão dos transportes vem desde o princípio da adolescência. A minha paixão até é mais autocarros. Aliás, houve um amigo meu que me disse: é tão estranho escreveres um livro sobre elétricos, mas calhou. Nos últimos anos o interesse foi-se alterando, e foi-se alterando porque, de alguma forma, a minha formação matemática também interferiu nisto, e comecei a sentir a necessidade de responder a algumas questões que não se conseguiam encontrar em livro nenhum, em nada do que tinha sido publicado sobre o tema. A Web Rails TV veio hoje ao Museu do Carmo para a apresentação do livro de Luís Cruz Filipe, do Da Fundo ao Poço Bispo, uma história sobre Carris. Estiveram presentes vários entusiastas, amigos do autor, para este lançamento de uma edição de autor que retrata a história das carreiras dos elétricos de Lisboa. Falámos um pouco com o autor no final do evento. Luís, estamos hoje na apresentação do teu livro. O que é que leva um licenciado em matemática a abordar um tema como este dos transportes tão específico? Ora bem, como matemático, para mim o que é fascinante nos transportes é o conceito de rede. A organização de rede e das carreiras que mudam, e é preciso fazer ajustes, e quando se muda num sítio depois é preciso mudar noutro, e observar a dinâmica da cidade e a evolução da cidade sobre a forma dessa evolução também da rede de transportes ao longo do tempo. E, portanto, para mim, isto começou com uma curiosidade de porque é que há estas carreiras agora e como é que elas eram antes, e depois ir andando para trás, até chegar ao princípio. E como é que surge a ideia de pôr toda essa informação recolhida agora num livro que hoje apresentaste aqui no Museu do Carmo? Originalmente eu comecei a compilar a informação que consegui ir recolhendo num site, e através desse site fui conhecendo uma série de pessoas que também tinham interesse pelo tema, e algumas das quais também tinham feito algumas pesquisas e que me ajudaram em alguns pontos neste trabalho. E foram várias dessas pessoas que começaram a dizer: mas isto era interessante ter um livro, porque um site é sempre mais complicado de citar, um livro fica escrito. E às tantas comecei a perceber que de facto havia interesse suficiente, havia uma massa crítica de pessoas que se interessavam o suficiente pelo tema para valer a pena ter o trabalho de pôr isto, compilar os dados todos em livro, pôr em livro, e tentar também com isto conseguir chegar a mais pessoas que procurassem essa informação e que não a conseguissem encontrar. Do Da Fundo ao Poço Bispo, uma história sobre Carris. É uma obra que espelha 28 anos de investigação, portanto presumo que tenhas tido muitos sabores e dissabores ao longo dessa investigação. Quais foram as maiores dificuldades que sentiste ao longo destes 28 anos de pesquisa? Pondo a coisa um bocado ao contrário, a pesquisa tornou-se subitamente mais fácil nos últimos anos graças à internet. E é uma coisa que eu refiro no livro. O facto de neste momento haver arquivos disponíveis online torna tudo isto muito mais fácil. Porque, por exemplo, uma grande parte da recolha de material foi feita através da leitura de jornais, e encontrar esses jornais online é uma coisa que eu posso fazer à noite, ao fim de semana, e não estou condicionado com os horários dos arquivos fisicamente. O maior obstáculo muitas vezes foi burocrático, porque isto é uma coisa que eu faço por hobby, não é a minha área de formação. A minha área de formação é matemática, e não é fácil para uma pessoa comum apresentar-se e dizer: olha, eu interesso-me por este tema, posso aceder ao arquivo. Há restrições de acesso, há alguns condicionamentos, e parte da informação demorou algum tempo até conseguir que me fosse facultado o acesso por questões, de formação profissional e talvez uma certa credibilidade. E surpresas ao longo da pesquisa? Alguma que gostes ou queiras destacar? O livro está dedicado à memória da carreira da Gomes Freire à Graça. E eu escolhi esta carreira porque de alguma forma simboliza todo o acumular de erros que foi sendo feito ao longo dos anos.
por diversos motivos das pessoas copiarem informações num tempo em que não havia computadores e ser notas escritas à mão, copiadas à máquina e vão-se introduzindo erros e gralhas, etc. E uma das coisas que eu descobri, um dia fui à procura do Diário de Notícias, da notícia da inauguração da Linha da Graça, que supostamente teria sido a 17 de julho de 1906. E o Diário de Notícias tem uma reportagem bastante detalhada, mas não é sobre a inauguração da Linha da Graça, é sobre a inauguração da Linha da Gomes Freire. E aquilo foi uma coisa que me deixou perfeitamente confuso. Até que um dia mais tarde descobri, na realidade, a carreira da Gomes Freire ia desde a Graça à Gomes Freire. E era conhecida como a carreira da Graça. E, portanto, quando foi feita a recolha de material, alguém viu, isto foi a carreira da Graça, passou para a Linha da Graça, e a partir daí foi um erro que foi persistindo ao longo do tempo. E, por coincidência, encontrei no Arquivo Municipal uma fotografia que tem em primeiro plano um elétrico vindo da Gomes Freire, com destino à Graça e bandeira de via de São Lázaro, que é uma prova completamente direta desta carreira. Portanto, achei que tinha piada pegar por aí e fazer um bocado a história de corrigir um erro e uma injustiça que foi feita, de certa forma, a esta carreira que terminou há mais de 100 anos. Falaste durante a apresentação da receptividade de alguns entusiastas na colaboração neste projeto. Como é que tem sido, no geral, a reação das pessoas após saberem que este livro ia ser publicado? Ora bem, eu tentei fazer um livro que fosse interessante não só para quem se interessa pelo tema, mas um bocado mais abrangente, para quem acha piada elétricos, para quem se interessa pela cidade. Da parte das pessoas que se interessam por elétricos, a receptividade tem sido ótima, porque de facto acho que neste momento já há muita gente que sente a falta de uma história das carreiras e da evolução da rede, feita de raiz para corrigir todos os erros que se têm vindo a acumular ao longo dos anos. Da parte dos não entusiastas, foi agradável, porque houve algumas pessoas que que me deram alguma ajuda, portanto, do ponto de vista de ler alguns capítulos antes e dar algumas opiniões, e todas elas disseram, eu nem sequer me interesso por história dos elétricos, mas gostei imenso de ler e aprendi coisas novas sobre a cidade e coisas giras. Portanto, acho que desse aspecto foi um projeto bastante bem sucedido. E agora que está apresentado o livro, daqui para a frente, há novos projetos? Vais desfrutar desta viagem sobre Carris? Quais é que são os planos? Para já o primeiro plano é descansar, porque, pronto, obviamente 28 anos de pesquisa não foram para o livro, mas o trabalho de escrever o livro demorou à volta de 2 anos e o último ano todo o meu tempo livre foi para isto. Há várias direções que seria interessante explorar no futuro. Seria interessante fazer em paralelo uma história dos veículos, dos elétricos em si, que também há muito material e é uma história também muito engraçada e que pode ser ilustrada com fotografias muito giras. Seria interessante fazer a história do serviço de americanos da Carris, que antecedeu o dos elétricos e sobre o qual não há nenhuma documentação oficial. E poderia ser interessante, mas aí acho que é para um público bastante mais restrito, uma história semelhante da rede de autocarros, que embora tenha começado 40 anos mais tarde, evoluiu de uma forma muito mais viva e dinâmica e, portanto, daria muito mais trabalho a contar. Só para finalizar, uma questão que muita gente poderá colocar: onde encontrar o livro, qual o valor e como é que o podem fazer para o adquirir? O livro é uma edição de autor e a maneira mais simples de o encontrar, segundo me disseram, é perguntar ao Google do Da Fundo ao Poço do Bispo e o Google remete-os para páginas na net que já falam dele. O preço de venda ao público é 35€ e é enviado por correio, portanto não está à venda, neste momento não está à venda em livrarias. E pronto, esta foi a conversa possível com o autor do livro do Poço do Bispo ao Da Fundo, uma história sobre Carris, após a sessão de autógrafos que teve também lugar após a cerimónia de apresentação que decorreu aqui no Museu do Carmo. Com a imagem de Rui Ribeiro, Rafael Santos, a Web Health TV.